E aí pessoal, beleza? Vou começar então agora o material mesmo, né, de mecânica dos fluidos da pós-graduação. Bom, esse material todo eu preparei, eu anotei no meu bloco de notas aqui do Kindle, né? Fui anotando um monte de coisas, tem umas coisas também espalhadas, de vez em quando eu vou olhando aqui, mas eu vou gravar, como eu falei, vídeos curtos com conteúdos que ajudam vocês a ter um know-how ali rápido, né, sobre sobre o que é falado. Essa aula aqui a gente vai falar sobre os conceitos introdutórios, vai definir algumas coisas, né? E, bom, tá aí o nosso curso de Mecânica dos Fluidos, pós-graduação, Engenharia Mecânica ou Aeroespacial, o foco seria esse, mas pode ser usado por qualquer, eu acho, qualquer outro curso aí, um curso introdutório de Mecânica dos Fluidos para qualquer um. A gente vai começar com a nossa aula número um, que é a aula onde a gente vai falar sobre operações e notação inicial. A aula número um não é só esse vídeo, né? Seria a aula com todos os vídeos onde eu vou falar sobre essas notações, a notação inicial, sobre as operações, definições que a gente tem. Hoje eu começo falando sobre o que é a nossa definição, do que é um escalar, o que é um vetor, o que é um tensor. Na verdade, tudo isso é um tensor, né? E essa que eu falo, essa aula número um aqui, que ela é meio introdutória, ela às vezes parece até que a gente nem está falando de mecânica dos fluidos. Por isso que eu trouxe a foto aí do Sr. Miyagi, né, que a gente já viu o filme do Karate Kid. Como é que o Sr. Miyagi treina o Daniel San? Ele fala pro Daniel San ir lá e ficar lavando os carros dele, né? Depois é encerar o piso, depois é pintar a cerca, né? E o Daniel San não sabe para que aquilo lhe serve, assim, fica fazendo aquelas coisas, acha que não está aprendendo nada, e depois o Sr. Miyagi chega para ele e fala assim, agora você me mostra o karatê. Aí ele vai faz os movimentos, né, de encerar e de pintar, e ele vê que ele sabe lutar karatê, né? Essas aulas iniciais são mais ou menos como o senhor Miyagi ensinando você mecânica dos fluidos. A gente vai fazer um monte de coisa de matemática. Você vai achar que não tem nada a ver com mecânica dos fluidos. Você vai falar, não tem nada a ver. O que interessa saber índice na notação inicial? Aí quando a gente chegar lá na frente, você vai começar a usar essas coisas, você vai falar assim, putz, saquei, peguei a ideia, por isso que eu preciso saber isso aqui. E aí você já vai saber como fazer essas coisas. Qualquer aula de mecânica dos fluidos que se preze, seja dada em qualquer instituição que se preze também, né, com um ensino decente de mecânica dos fluidos para pós-graduação, começa ensinando como é que você faz notação inicial, cálculo com notação inicial, operações em notação inicial, praticamente separando aí os meninos dos adultos, né, aqueles que vão realmente resolver os problemas em mecânica dos fluidos e parar de desenhar as coisas com um vetorzinho. Mas a gente começa falando de vetorzinho, que é os vetorzinhos em cima, assim, né, que eu falo, que são tipo, parar de desenhar as coisas dessa forma aqui, ó. Vou botar um verdinho aqui. Quando a gente fala, falar de um vetor velocidade, agora a gente não vai mais falar, saiu uma linha ali, mas não era pra sair não. O vetor velocidade agora a gente não fala mais com um Vzinho assim, com a setinha. Agora a gente vai falar de outra forma que é muito mais é, adequada, né, que aparece realmente nos artigos, a gente vê aí dessa forma, sempre nas publicações científicas. Antes de mais nada, a mecânica dos fluidos, como eu falei, é uma área que ela tem um certo desenvolvimento, todo engenheiro do Brasil sabe mecânica dos fluidos, mas o nível de pós-graduação não é tão atacado ainda no Brasil, ainda é muito pequeno ainda os grupos que trabalham com isso, né? E eu acho que isso até afeta um pouco no nível como a gente consegue discutir alguns termos em mecânica dos fluidos. Por isso eu queria, antes de mais nada, né, vocês vão ler os livros do Panton, vão ler os livros do Kundo. Os livros não têm tradução. Eu não conheço o livro do Panton com tradução, não conheço o livro do Kundo com tradução, o livro do White eu não sei se tem tradução. A gente vai ler tudo em inglês. Esses livros são em inglês. Boa parte dos termos que a gente fala são em inglês. Algumas coisas eu nem sei se tem tradução, para te falar a verdade. Então, ou pelo menos eu não sei a tradução. Eu sempre acostumei, desde que eu aprendi lá no mestrado, a gente sempre falava os termos em inglês, então não sei qual é o termo para algumas coisas. Então, eu vou fazer uma nota aqui sobre essa tradução português para inglês. Eu até anotei aqui que eu queria falar isso mesmo. É, é o seguinte, ó, alguns termos usados na aula não serão traduzidos diretamente do inglês. Alguns termos que não serão traduzidos, né, alguns termos não têm uma tradução direta ou até ou estabelecida, né, para o português. Vou fazer aqui, eu tenho que botar ele para saltar a linha. Para o português. Então, vamos usá-los em inglês mesmo. Esse é inglês. Alguns termos que tem de exemplo são esses aqui, ó. É, esse EG, para quem não se lembra do que é EG, é um termo latim que significa exemplo gratia, que é o por exemplo, né, que a gente usa. Por exemplo, aqui a gente tem vários termos, como eu, por exemplo, eu não sei qual seria a tradução de conformal mapping. Mapeamento conformal,
não sei, é um mapeamento que você faz de formas, né? Mas eu não sei a tradução de conformal mapping para português. Também não sei a tradução, por exemplo, de bulk, que é um negócio que é usado em bulk viscosity, bulk, outros termos que tem bulk também, mas esses termos de bulk, eu não sei qual é a tradução, talvez nem tenha a tradução, né? A gente traduz normalmente, por exemplo, ao falar edges, né? A gente fala que edges são vórtices, mas um edge não é necessariamente um vórtice, é algo, mas não é necessariamente aquilo ali, né? Então não é uma tradução direta para vórtice, né? Edge não se entende como vórtice, por exemplo. Edge pode ser outra coisa que não seja um vórtice, mas é uma ideia que se traduz, por exemplo. A tradução acaba faltando, sabe, detalhes, né? Outros termos têm essas traduções, mas quando eu não souber, eu não tiver certeza da tradução, eu vou preferir usar eles em inglês. Até o edges eu vou preferir usar, falar que é em português mesmo. Mas tudo bem. Mas esses aí, os termos que eu não souber, não tiver certeza dos termos em inglês, da tradução deles para português, eu prefiro falar eles em inglês mesmo, para a gente não ter dificuldade de encontrar os termos depois vocês forem ler em revistas, em outros livros, por exemplo. Bom, agora eu vou falar sobre essa definição que a gente fala que é o escalar, vetor e tensor. Bem, escalares, vetores e tensores, deixa eu puxar isso aqui para baixo, vou anotar aqui, ó. Escalares, vetores e tensores são todos tensores. Todos tensores. Tudo isso é tensor. Um escalar é um tensor, um vetor é um tensor, um tensor, obviamente, é um tensor. Só depende da ordem desse tensor. Deixa eu definir para vocês primeiro aqui, ó, o que seria o primeiro desses termos que a gente vai falar. Eu vou começar falando sobre um escalar. Tá? O que seria um escalar? Deixa eu pegar aqui uma setinha, botar em preto. E aí eu vou desenhar aqui um eixo. Ó. Um eixo. Vou desenhar um outro eixo aqui para baixo. Até que esse eixo está muito grande, né? Não precisa ser tão grande assim, não. Pode ficar mais ou menos do tamanho da minha tela aqui, ó. Um eixo aqui. Um outro aqui para baixo. Eu vou desenhar aqui esse aqui para cá. Tá? Beleza, vou só juntar esse aqui para ficar mais certinho aqui dentro. Aí, beleza. Agora que a gente tem esses eixos, eu vou nomear esses eixos, né? É um espaço tridimensional, então eu posso botar o nome, o tamanho desse espaço aí tem 3 dimensões. Normalmente a gente fala, né? Quando fala de coisas 3D, em todas as aulas de engenharia que a gente faz, é sempre x, y, z. Só que a gente usar x, y, z em mecânica dos fluidos fica um pouco complicado. Assim, eu vou começar a entrar com essa ideia para vocês. A gente vai chamar isso aqui de outra coisa. Eu vou chamar isso aqui de x1, tá? Isso aqui vai ser chamado de x1. Opa, deixa eu diminuir aqui a grossura dessa linha, né? Tá muito grossa, deixa eu ver. Ó. Isso aqui eu vou chamar de x1. Isso aqui eu vou chamar de x2, tá aqui em cima. Aqui é o x2. E aqui vai ser o x3, que é equivalente. O x1 é equivalente ao x que a gente conhece, o x2 é equivalente ao y, o x3 é equivalente ao z. Só que a gente usa isso para poder ter uma facilidade, já começar a entrar com essa ideia do índice. Né? A gente está usando esse índice 1, 2 e 3 aí para alguma coisa. Esse índice vai ajudar a gente a encontrar referências aí das variáveis, tá? Agora vamos supor que eu tenho o seguinte, né? Eu tenho um certo ponto aqui, ó. Eu vou marcar esse ponto até em vermelho. Aqui tem esse ponto P aqui. Esse é um ponto no meu domínio, está aqui em cima. E esse ponto, eu sei que ele está em um certo local aqui, ó. Esse ponto ele está ele tem uma certa distância aqui no eixo x, uma certa distância em x2, uma certa em x3. Eu vou elencar onde é que elas estão. Eu vou vir aqui e vou desenhar as linhas, né, que vão me dizer exatamente onde é que está esse ponto P. Aqui eu vou marcar isso aqui agora pra gente. Ó. Vai ser ponto P, ele vem até aqui, ó. Ele desce até aqui embaixo, por exemplo. Ele vai daqui até aqui, né? Vem até esse ponto. Ele sai daqui. Deixa eu ver, ele vai sair daqui. Deixa eu ver, ele sai daqui, ó. Tem uma linha paralela a ele aqui em cima. Também aqui, que marca onde ele vai em x2. Em x2 ele para ele. Eu tenho um ponto aqui novamente que liga ele aqui, ó, liga desse ponto aqui até aqui embaixo. Esse aqui liga aqui para cima. E aí vem para cá. O que eu estou desenhando? Estou desenhando uma caixinha que mais ou menos representa, né, um espaço 3D onde esse ponto é localizado. O que esse espaço aí está me dizendo? Eu só até ficou ruim essa minha linha aqui final, né? Essa linha aqui deveria ter sido algo assim, ó. Ele está mais alinhado ali com a parte de cima, certo? Beleza.
Isso aqui tem uma outra linha aqui, né? E ela vai... Tem essa linha que desce aqui de cima. E essa aqui que vai até aqui embaixo. Mais ou menos aí o meu bloquinho tridimensional. E esse bloquinho está determinando algumas coisas, né? Ele determina também a minha distância que eu tenho aqui. Eu vou marcar essa distância aqui agora. Ou seja, ele está em uma certa altura, x2, que ela é determinada por esse espaço aqui, ó. Opa, tirar a linha ali de cima. Ela é determinada por esse espaço aqui. Né? Isso aqui é a altura x2 dele. Isso daqui seria mais ou menos a minha largura em x3. Ficou horrível, né? Ficou bem mal alinhado ali. E o meu espaçamento aqui em x2 seria mais ou menos esse daqui, ó, x2. Tá? Ou seja, o meu ponto em P, ele é determinado, né, a partir da minha posição em x. Ele depende da minha posição em x, ou seja, ele depende de x1, x2 e x3. Né? Ele tem uma depende de x1, x2 e x3. As propriedades definidas para esse ponto P, eu vou anotar isso aqui, ó. Vou anotar isso aqui embaixo. As propriedades, vou reescrever isso aqui, as propriedades definidas localmente em um ponto P do domínio são chamadas de escalares, ou seja, são definidas apenas pelo local em que elas estão. A gente chama isso aqui, ó, ou seja, um escalar, ele só tem uma magnitude, ele é definido normalmente a partir da sua magnitude. Ou seja, esse P ali, se eu tiver, por exemplo, variáveis como pressão, temperatura, se eu sei o local onde ela está, eu consigo saber qual que é o valor da minha pressão, eu saber qual que é o valor da minha temperatura. Naquele local ele tem só um valor de pressão, um valor de temperatura. Isso não direciona para lado nenhum. Ou seja, se eu defino ali aquele ponto P como um local, qualquer propriedade que eu tenha que seja relacionado, por exemplo, a pressão, que eu vou botar alguns exemplos para ela, né? Exemplo gratia de pressão, pode ser temperatura, pode ser densidade, elas só dependem do valor naquele local. Elas não têm nenhuma outra informação para elas, né? Isso daí é o que a gente chama de escalar. E escalar é um tensor. Opa, vou até tirar isso aqui. Assim, escalar é um tensor de ordem 0. Ou seja, o que é um tensor? Um tensor é tensor de ordem 0, ele carrega apenas uma informação para aquele ponto onde ele é definido. Ou seja, está definido ali um certo tensor, esse tensor só tem a magnitude dele, ele não tem direção, igual um vetor velocidade, por exemplo, ou igual um tensor tensão. Velocidade, quando você fala que tem a velocidade naquele certo ponto, tem a velocidade, você já tem a direção da velocidade também, mas nesse caso o escalar não tem, o escalar só tem o valor da magnitude, já define ele. Se a gente tiver um outro tipo de sistema aqui agora, um outro tipo de característica, que eu vou desenhar novamente, né, com as minhas setinhas aqui, ó. Vou tiver até agora Agora eu vou falar de essa parte que eu falei de escalares, né? Agora eu vou falar de vetores. Eu vou falar sobre um vetor. O que caracteriza um vetor? Deixa eu ver aqui. O que caracteriza um vetor? Um vetor, se a gente tiver lá um sisteminha que for definido novamente para nossas setas aqui, ó, tem o x1, x2 e x3. E aqui eu vou ter novamente x1, vou ter x2, vou ter x3, certo? Aí a gente sempre se lembra, né, da regra da mão direita, né? x1, x2, x3. Então x3 está apontado na direção perpendicular com essa regra da mão direita aí para saber onde que ele está, para onde ele está direcionado. Vamos lá novamente, vamos supor que eu tenho aqui uma posição P, que eu vou definir aqui agora, vai ser um novo ponto, né? Agora eu vou definir ele mais ou menos aqui, ó. Vou definir esse ponto aqui, aí ele desce aqui, ele vem pra cá agora, é isso mesmo, tem um pouco, é isso mesmo, chega aqui, aí daqui ele
Daqui ele sobe aqui pra cima. Ele vem pra cá. Essa parte aqui vai ter uma... Não, acho que eu viajei aqui agora. Ah, tá. Acho que eu confundi as ordens das coisas. Pera aí, esse aqui vem aqui. Olha só, tô fazendo a minha caixinha aqui, né? Ah, sim. Agora eu vou acertar, ó. Na frente dele aqui. Só que eu tô só marcando, tá? Onde está o nosso ponto, né? Aí, beleza. Aí, beleza. E agora eu consigo fazer aqui, eu vou marcar aqui exatamente onde é o ponto P. Vai ser por aqui. Aí fiz uma caixinha melhorzinha, né? Agora a caixinha não ficou tão ruim, não. E aqui nesse ponto aqui de cima tá marcado onde é o meu... Novamente eu vou fazer lá o meu ponto P. Tá aqui, ó. Eita, acho que eu deixei isso aqui marcado. Agora sim, aqui eu tenho novamente um ponto P. E esse ponto aqui, ele está marcado exatamente como a gente tinha visto antigamente. Ele está aqui em uma certa distância aqui, ó. X, né? Ele está a uma certa distância daqui. E agora eu tenho um vetor definido nesse ponto P. Esse vetor, ele vai pegar essa informação aqui, ó. Vou fazer um vetor que ele está a partir da definição dele ali do ponto P. Ele aponta para algum lugar. Vai aqui, ó. Está indo para fora aqui, por exemplo. E esse vetor aqui eu chamo ele de U. Um vetor que é definido agora pela sua magnitude, mas também pela sua direção. Esse vetor U, eu tenho uma certa... Ele também tem... Como ele está no plano tridimensional, ele também tem 3 direções, né? Assim como esse vetor que a gente viu que era o vetor vermelho, que indicava a posição do ponto P. Mas agora o vetor U ele também tem 3 orientações. Uma orientação na direção da direção 1, outra na direção 2 e outra na direção 3. Então a gente vai decompor ele também nessa forma. A gente vai vir aqui marcar agora, ó, dashed. Vou pegar uma setinha, vou marcar ele aqui com um cruzado. E ele também vai ter as suas direções. Só vai ter uma parcela dele que vai estar na direção U1. Ele vai ter uma parcela dele que vai estar na direção U2, que vai lá para cima. Ele vai ter uma parcela dele que vai estar na direção U3, aqui ó, para baixo. Ou seja, esse vetor, eu estou desenhando um monte de coisas aí, parece que está meio esquisito. Olha só, esse vetor U, ele tem a sua componente na direção U1. Vou tentar escrever isso aqui, não precisa dar seta no caso. Ele tem a sua componente na direção U2, ele tem a sua componente na direção U3. A soma dessas três, né, dá o vetor U, que é o que a gente estava descrevendo. Ou seja, qual é a diferença que a gente tem desse U para essa definição que a gente tinha aqui do escalar? Você vê que a minha caixinha já melhorou bastante, né, do primeiro para o segundo bloco aqui, já peguei mais a manha de como é que faz esse desenho. Qual é a diferença que a gente tem do U verde para essas componentes 3 aí, né, que estão alinhadas, né? Ou porque a gente tem do U para o que foi definido para escalar. Olha, agora a gente tem não só uma magnitude desse vetor. A componente velocidade agora não só tem uma magnitude, mas também tem uma direção. Então você precisa dizer para onde ela vai. Ela tem certas características, né, que não são descritas apenas pela magnitude dela. A gente sabe qual é a magnitude desse vetor. A magnitude dele é o comprimento desse vetor U, aí desenhado em verde. Mas se você quiser saber qual que é a direção dele, você precisa analisar os componentes, tanto na direção 1, quanto na direção 2, quanto na direção 3. Então, vetores, vou até escrever isso aqui embaixo, que eu acho bem interessante. É bom a gente marcar isso aqui. Vou pegar isso aqui, vou puxar aqui para baixo, vou reescrever essa parte. Ó. Vetores, eles precisam da definição de uma magnitude e direção. Não pode ser só uma magnitude. O escalar é só a magnitude. Está num ponto, você sabe qual é a magnitude daquela propriedade, acabou. Mas o vetor precisa de uma magnitude e também de uma direção, um apontamento, ele vai para alguma coisa. Um exemplo clássico, né? Um clássico que já vai ser coisa de cacete do planeta, mas um exemplo clássico do vetor, de um vetor que a gente costuma ver é o vetor velocidade. Né? O melhor exemplo que a gente tem é o vetor velocidade.
Também estou pegando a manha aos poucos aqui na pressão que eu tenho que dar na caneta, né? Ou também tem um vetor vorticidade, ó. Vorticidade também é um vetor, tá? Vorticidade também é um vetor. A gente vai estudar mais para frente falar sobre vorticidade. Um vetor velocidade, por exemplo, pode ser esse U aí, ó. Estou falando aqui, como eu falei lá no, quando eu falei lá quando estava falando de escalares, né? Esse vetor velocidade, ele implica, quando a gente escreve dessa forma, implica que a gente está falando de um vetor velocidade que é decomposto em 3 componentes. Se a gente tiver no espaço dimensional, ele tem U, tem V e tem W. E a gente pode escrever U, V e W, como a gente pode escrever X, Y, Z, mas a gente prefere normalmente escrever dessa forma aqui, ó, o 1, o 2 e o 3. Tem razões para isso, tá? A gente usar o 1, o 2 e o 3 é porque a gente prefere esses índices para marcar o que a gente está estudando, ao invés de pegar as coisas em letras mesmo separadas, porque fica mais difícil de entender quando a gente começa a trabalhar com notação inicial. Ou seja, a gente vai falar isso aqui, a gente também pode escrever dessa forma, falar que é o U é igual a U, V e W, que é a mesma coisa, né? A gente falar que é o 1, o 2 e o 3, tá? Então isso aí também é uma definição que a gente usa. A preferência nossa não é uma regra, tá? Mas é quase uma escolha nossa é usar sempre essa notação aqui, ó, 1, o 2 e o 3, porque facilita a gente a comunicar as coisas em mecânica dos fluidos. Agora, eu posso ter um probleminha mais difícil que esse aí, né? Vou até copiar isso aqui porque eu estava usando, vou usar, eu gostei desse desenho que eu fiz, eu vou copiar ele lá para baixo, tá? Vou copiar essa parte aqui, porque agora a gente vai falar de tensores. Agora eu vou apagar essas partes aqui, isso aqui eu vou apagar, esse daqui eu apago também, esse eu vou apagar essas setas aqui. Ó, apaguei, beleza. Agora eu tenho lá esse ponto. E agora eu vou falar de tensor. O que a gente chama de tensor, mas é igual eu falei, tudo são tensores, tá? Agora eu vou falar de tensores. Ou vamos falar aqui, ó, às vezes quando fala de tensores em mecânica dos fluidos, a gente deixa implícito que a gente está falando de tensores de segunda ordem, tá? São tensores. Nesse tensor aqui, vamos pegar o seguinte, novamente eu estou lá no meu ponto P, tá? Esse meu ponto P tem um certo vetor para indicar a posição onde ele está, né? O vetor ali que é composto de quê? De x1, x2, x3, indica a posição do meu ponto P. Mas agora eu vou pensar o seguinte, eu tenho uma certa força sendo aplicada ali no meu ponto P. Tenho aqui agora vou pegar uma reta aqui, eu tenho uma certa força sendo aplicada ou no ponto P, assim, uma força nele ou para fora, tanto faz. Mas essa força é aplicada sobre uma certa área. Eu vou determinar essa área aqui, ó. Vou agora vou tirar isso aqui. Eu vou determinar essa área, vou dar um fill e vou fazer com que ela fosse da cor magenta. Vai ser uma área aqui, ó. Ixi, acho que eu esqueci, não deu certo não. Vou desenhar essa área aqui. Isso aqui, ó. Tem uma certa área aqui, ó. Tá vendo? Uma área onde essa força é aplicada. Força aplicada sobre a área, a gente já sabe que tem uma certa definição clássica, né? A gente já entende que pode usar a definição que a gente sabe que força sobre a área é o quê? É uma pressão, a gente entende isso, né? Essa área também vai ter um certo vetor que compõe ela. Esse vetor que compõe essa área, a gente vai botar aqui uma outra setinha. Como eu estou falando de uma área, essa área magenta, ela tem uma área aqui que é o que? A normal da minha área. Ou seja, eu tenho nessa região aqui, eu tenho esse vetor vermelho que é a minha normal, e eu tenho esse vetor verde que é a da força que é aplicada, tá? Eu estou falando desses dois aí. Quando eu falo de tensores, eu estou falando que esses tensores aí, tensores de segunda ordem, eles têm uma componente dupla, né? Eles têm não só eles têm uma magnitude, eu vou puxar isso aqui para baixo só para mostrar para vocês, ou seja, tensores, como eu falo, tensores de segunda ordem, tensores, eles têm magnitude mais a direção da superfície mais, eu vou botar aqui lá na frente, direção de atuação. Deixa eu tirar isso aqui, direção de atuação. Deixa eu voltar aqui. Tá. Quando você tem essas duas componentes de tensor, você tem essas duas coisas que eu estou falando aí, né? Você vai ter não só a sua componente, que é a força normal, a componente normal, né? A componente superfície,
que é N, e a componente de atuação, ou que atua na superfície, que é o que está mostrado ali como F, né, nesse caso. O tensor tensão é um tipo de tensor, né, um tensor que aplica uma força sobre uma certa área, a gente nomeia aqui e escreve da seguinte forma, olha só, um exemplo de tensor que a gente tem é justamente o tensor tensão, que a gente, quando escreve ele como tensor aqui de segunda ordem, ele ganha duas setinhas em cima, ele é uma forma, né, isso aqui eu chamo de tensor tensão. Ele aparece dessa forma, né? A gente vê como um tensor tensão, ele é indicado por uma certa força sobre uma área, né? Sobre uma área. A gente entende que é isso daí. E ele tem essas duas componentes, tá? Ou seja, ele tem primeira componente que é dele da força que é aplicada, e a primeira componente, na verdade, é a superfície, a normal da superfície, e a segunda componente é a componente da força que é aplicada. Se por algum acaso eu venho aqui, ó, e faço, vou até fazer esse exemplo aqui para vocês verem, vou pegar aqui agora um fio, uma outra aqui, ó. Se eu faço uma outra área, agora minha área não está mais alinhada nessa direção N aqui agora ela está alinhada aqui, ó, está alinhada na direção x2, ou seja, agora tem uma minha área aqui que ela vai ser uma área aqui, ó, a área aqui agora, esse meu N apontado na direção de x2, esse N2 aqui, ó. Se eu faço a minha área mudar para essa área amarela, que agora está alinhada com x2, com a normal linha com x2, a minha componente de tensão também é outra. Ou seja, a minha componente de tensão ela depende de onde a área é aplicada. Eu posso ter componentes de tensão aplicadas normais, ou seja, estão alinhadas justamente com a minha normal da área, ou componentes tangenciais, né? A gente compõe isso, assim, componentes que estão completamente desalinhadas com a minha normal, estão tangenciando, né, cisalhando a minha superfície que eu estou analisando. Isso daí é uma definição que a gente usa, essa definição de tensores aí para qualquer coisa. Tem algumas coisas que a gente precisa definir, que são definidas quando fala-se de tensores, quando fala-se de vetores. É o seguinte, ó, vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Vetores e tensores são independentes de como nós os descrevemos. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? O sistema de coordenadas, isso quer dizer o quê? Que o sistema de coordenadas que nós escolhemos é uma escolha que a gente faz. A gente pode escolher um sistema, outro sistema, não interessa qual sistema, pode ser até mudança de sistemas para sistemas de coordenadas cartesianas, para radiais, para esféricas. É uma escolha arbitrária. O vetor e o tensor não mudam. Eles ficam a mesma coisa. Você tem um certo vetor velocidade, você escolhe um outro sistema de coordenadas, vai continuar sendo aquele mesmo vetor velocidade. Escalares também, né? Escalares não tem mudança nenhuma porque não dependem de direção, né? Mas, claramente, vetores e tensores, a gente vê como eles têm essa dependência de direção, a gente tem que ficar claro isso, que eles não têm essa variação com relação ao como nós escolhemos o sistema de coordenadas. Mas, os componentes do vetor ou do tensor mudam. Eles vão ser dependentes do sistema de coordenadas. É importante a gente falar isso também, ó, que no caso de tensores de segunda ordem, quando a gente muda a normal da superfície, quando escolhemos outra superfície, os componentes do tensor serão diferentes, ou seja, eles têm essa dependência, né? A força que é aplicada sobre uma superfície, mesmo que nesse caso que eu estivesse falando aqui, eu tenho a mesma força, eu só mudei a superfície, a minha componente de tensão na superfície é outra, tá vendo? Não mudei a força. Ali quando eu pego um vetor, por exemplo, com um vetor como está mostrado de velocidade, posso fazer o que eu quiser ali, o meu vetor é sempre a mesma coisa, né? Eu não tenho dependência de onde ele está atuando nesse caso, mas aqui no tensor eu tenho. No tensor, se eu atuo sobre uma superfície de um jeito, sobre outra, se a minha força está atuando, mas eu vario com qual a superfície que eu estou analisando, ele muda o tensor também. Então, as características do tensor vão mudar, não só os componentes. O tensor tem outras componentes, dependendo de como a área definida onde é aplicada essa tensão. Mas é importante falar isso aqui também, ó.
Escalar é um tensor. Da mesma forma, vetor é um tensor. E o tensor, obviamente, ele é um tensor. Qual que é a diferença desses três aqui, então? O escalar é um tensor de ordem 0. O vetor é um tensor de ordem 1. E o tensor, como nós usamos em mecânica dos fluidos, ele é um tensor de ordem 2. Essas são as diferenças que tem entre eles. Quando a gente fala tensor em mecânica dos fluidos, a gente está pelo menos falando de um tensor de segunda ordem ou mais. Ou seja, que ele vai ter não só a magnitude é todos os tensores têm pelo menos magnitude, ou seja, o escalar só tem a magnitude. Quando a gente aumenta a ordem desse tensor para a ordem 1, aí ele passa a ter a magnitude e uma direção. A gente aumentou para a ordem 2, ele passa a ter uma magnitude, uma direção de atuação e uma direção da área onde ele atua. Se passar para a ordem 3, ordem 4, vão acrescentando outras informações de direção a eles. A gente tem tensores, tem características que têm que ser seguidas para se montar um tensor, mas os tensores que a gente lida em mecânica dos fluidos, quase todos eles chegam mais ou menos na ordem 2 aí. Mas a gente vai chegar em exemplos onde vai ter mais coisas para a gente mexer, tá? Mas isso aí é o fundamental, é importante que vocês tenham essa noção de que existe essa diferença clássica entre um tensor de segunda ordem, um vetor e um escalar, beleza? Por enquanto é igual eu falei, só Sr. Miyagi, a gente está só vendo coisas, mais pra frente eu vou entender para que elas vão servir, beleza? Fica aí essa aula, valeu!